Oi pessoal! Bom, desculpa a bagunça, mas hoje vai ter que ser um vídeo assim meio estilo Whindersson Nunes mesmo, com a bagunça do quarto por trás, porque eu acabei de chegar em casa e a luz do sol já tá quase indo embora, eu preciso gravar esse vídeo rápido, tanto que vai completamente embora, então desculpem a bagunça. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre terremotos. Então o México tem um histórico de terremotos, é um país em que diariamente eles registram assim tremores de terra mais fraquinhos, né? Então com muita frequência. E às vezes acontece de ter um maior. Então, o que foi que aconteceu em, por exemplo, 1985, no dia 19 de setembro, foi cerca das 7 horas da manhã. Então, pegou o pessoal quando eles estavam todo mundo se arrumando para ir para o trabalho e tudo mais. E causou praticamente uma devastação geral na cidade do México. Foi muito feio. Edifícios desabaram, o hospital inteiro desabou, com paciente médico tudo dentro. É uma história muito triste. Hoy, hace 26 años, la Ciudad de México sufrió una de las peores tragedias de su historia. Eran las 7 de la mañana con 19 minutos cuando un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en los límites de los estados de Michoacán y Guerrero, estremeció al Valle de México. E por causa desse terremoto de 1985, anualmente, sempre no dia que aconteceu o terremoto, ou seja, no dia 19 de setembro de cada ano, a cidade do México inteira participa de um simulacro, que é uma simulação que todos participam, para como seria o procedimento de fuga e tudo mais, de evacuação, caso venha acontecer um novo terremoto grande como que aconteceu naquele ano. E aí, no ano passado, em 2017, exatamente no dia 19 de setembro, algumas horas depois deles participarem desse simulacro, né, dessa simulação, aconteceu um novo terremoto, tão forte quanto o que aconteceu em 1985, e outra vez foi devastação geral. Foram cerca de 40 edifícios que vieram abaixo, entre eles estavam uma escola, que eu tenho conhecimento, e também foi muito triste. Eu não vou assim dar muitos detalhes, né? Se você quer saber mais, pode procurar no Google, no YouTube, mas foi realmente assim algo muito devastador. E aí, com esse novo terremoto, eu comecei a perceber que muitas pessoas começaram até a me perguntar também assim, eu tô com uma viagem marcada pro México, mas quando que é a época de terremoto? Eu vou tal mês pro México, é época de terremoto? E então eu percebi que falta um pouco de esclarecimento nesse assunto e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então, para falar se quando que é a época de terremoto, quando que não é, onde que acontece, onde que não acontece, primeiro a gente tem que entender o que é terremoto, o que causa o terremoto. Então, a superfície da Terra está recoberta por placas que são chamadas placas tectônicas. Essas placas elas não estão fixas, elas se movem. E cada vez que elas se movem e elas atritam entre elas, aí onde acontece o atrito tem terremoto. E também são nessas linhas onde tem vulcão e tudo mais. Então, todos os países que se encontram, ou os lugares, né, que se encontram perto dessas bordas dessa placa tectônica, são países que têm tendência a ter terremoto na sua superfície. Então, por isso que o Brasil não tem terremoto. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, a gente não está perto de nenhuma borda, então por isso o Brasil não tem terremoto. O México está muito pertinho do encontro de placas tectônicas, então aqui é um terreno em que sim acontecem muitos tremores de terra e diariamente eles registram, creio que cerca de 4, 5, não me lembro muito bem o número, mas pequenos, né? E às vezes acontecem os maiores. E é importante saber também que sempre depois de um terremoto acontecem as chamadas réplicas, que são com esse atrito entre as placas, depois do terremoto, essas rochas que se moveram, elas vão começar a se acomodar. E aí, nesse que elas estão se acomodando, isso gera tremores de terra secundários, né? Muitos, às vezes são centenas, que são menores e que vêm logo depois do tremor principal. Então, esses tremores secundários menores são chamados de réplicas. E por que é importante falar isso? Não tem como a gente saber quando as placas tectônicas vão se mover. São movimentos aleatórios, não tem como a gente prever isso. Então, isso é o principal desse vídeo, é o principal desse tema. Os terremotos não podem ser previstos. Não tem como antecipar quando vai acontecer o terremoto. Então, se alguém falar pra você, não vai não pra cidade do México porque em setembro vai acontecer outro terremoto. Não acredite, não tem como prever. A única coisa que essas pessoas estão fazendo é espalhar o pânico e a desinformação é a pior coisa que você pode estar espalhando por aí. Então, se você escutar isso de alguém, em vez de, assim, além de simplesmente ignorar, né, por favor, corrija essa pessoa e avisa para ela do dano que ela pode causar espalhando esse tipo de informação errada. Porque, principalmente, quando as pessoas estão tentando administrar os danos depois de um terremoto, a última coisa que elas precisam
ficar sabendo que vai ter outro terremoto e entrar em mais pânico do que elas já estão. Então, se você puder esclarecer essas pessoas, você vai estar sendo de grande serventia à sociedade. Mas então, se não tem como prever terremotos, como que eu faço para saber se nas minhas férias no México ou em qualquer outro lugar do mundo eu vou estar sujeita a passar por um terremoto ou não? Não tem como prever quando vai acontecer, mas tem, exatamente pela posição geográfica dos lugares, existem lugares que são mais prováveis de acontecer terremotos do que outros. Então, por exemplo, no México é mais provável de ter terremoto que no Brasil. No Brasil a gente não tem tremores de terra e no México eles têm muito. E da mesma maneira, dentro do próprio país, tem como saber quais são as áreas em que é mais provável acontecer. Então, existem duas páginas que são muito úteis, não só para monitorar tremores de terra no México, mas em outros países do mundo também. A primeira página é da UNAM e é o Serviço Sismológico Nacional. E a segunda página se chama earthquaketrack.com. E nessa página, se você entrar nela e começar a procurar assim por mapas do México e do estado do México que você está mais interessado, você vai perceber que a maioria dos tremores de terra que acontecem aqui no México, eles estão concentrados na parte centro-sul do país. Isso significa que se você mora mais para o norte, por exemplo, aqui em Monterrey, quase não tem tremores. Tem alguns que são aqui no estado de Nuevo León, mas são pequenos. Se você olhar, eles são de 3 graus na escala Richter. Isso é muito pouco, são poucas as pessoas que sentem esses tremores. Então era isso, esse era o vídeo de hoje, é rapidinho, mas só queria deixar isso bem esclarecido, porque muitas pessoas parecem, principalmente com esse fato de a notícia do terremoto do ano passado ter chegado a muitos lugares do mundo, muitas pessoas começaram a ficar preocupadas com isso. Então, queria deixar esclarecido, muito bem esclarecido essa parte, de que não tem como prever terremoto. O que a gente pode sim prever é que primeiro, muito provavelmente, não é certeza, depois de um terremoto grande vem as réplicas, que são tremores menores, e também que tem áreas geográficas que são mais propícias a ter tremores de terra. Mas mesmo assim não tem como antecipar e não tem como prever quando vai acontecer um, certo? Por hoje é só, vou ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like e a gente se vê na próxima. Tchau!